Olá, pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Animados com a semana de dados? Estão conseguindo acompanhar? Tá achando legal? Bom, estou muito grata, né, por estar participando dessa semana de dados, desse evento que a Bix sempre proporciona pra gente com muita maestria, né? Eles mandam muito bem nisso, sempre convidados super legais. Eu fico me sentindo honrada de também estar aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sayuri. Eu já atuei na área do varejo, petróleo, logística offshore, produção, pesquisa operacional, simulação. é, então, tenho uma bagagem bastante forte assim na área de petróleo e gás, varejo, administração também, financeiro, um pouquinho de cada coisa, né? Já passei por muito lugar. Mas eu decidi focar meus estudos, né, minha dedicação maior ali para projetos de consultoria, para análise de dados, business intelligence. Então, desde a época que eu era estagiária lá na Petrobras, eu trabalhava com um volume de dados bem grande, assim, a gente tinha que fazer orçamento, né, para adquirir produtos ali para a indústria offshore. E a gente precisava ter um volume muito grande de dados, né? E conseguir trabalhar com esses dados para conseguir, geralmente, gerar ali o orçamento que fizesse sentido. E aí, me apaixonei por esse mundo de dados, atuo como consultora, atuo como head de operações na Power BI Experience, já fui coordenadora de BI, voltado especificamente para Power BI na Bix Tecnologia, para quem não sabe, então já fui consultora e coordenadora lá também. E hoje ali estou atuando na frente da Power BI Experience em duas áreas, tá? Deixei meu telefone de contato aqui e meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre essa apresentação, tá? Então, para explicar um pouquinho sobre o que eu faço hoje, né? Hoje a Power BI Experience ela é dividida em duas partes, né? A Education e a Corporate. A gente capacita profissionais, tem mentoria, tem bootcamp, tem treinamento online e também tem entrega de projetos de consultoria. Então, eu atuo como gestora dos projetos, tanto da Education quanto dos projetos de consultoria. E agora eu queria mostrar para vocês qual vai ser o nosso cardápio. E aí vocês podem estar se perguntando, meu Deus, mas por que tem a foto de um sorvete que, meu Deus, estou com vontade de comer já? Qual que é a ideia, né? Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu sempre penso na pessoa que está assistindo, você. Então eu quero que isso seja algo prazeroso para você, assim como comer um sorvete, né? Para quem gosta de sorvete, esse sorvete maravilhoso aí. Então eu vou mostrar para vocês o cardápio. Não vai ser a agenda, vai ser o nosso cardápio para a gente aproveitar melhor esse momento. Então a gente vai falar um pouquinho, né, do contexto, né, o que é projeto, gestão de projetos, o que compreende nessa esse termo. Vou falar sobre os principais problemas que a gente tem em projetos de BI e vou mostrar as soluções ali que eu acho que são importantes para a gente ter em mente de como que a gente pode agir quando acontecer essas coisas, né? Na verdade, saber que existe o problema já vai antecipar para a gente não ter esse problema no nosso projeto. Vou falar também sobre como levantar os requisitos, como é que eu faço hoje em dia. Vou falar também como a gente pode engajar os envolvidos no projeto. Vou mostrar também como uma forma ali que pouca gente sabe que dá para fazer no Power BI para a gente conseguir melhorar a qualidade dos nossos BIs, por exemplo. E vou falar um pouquinho sobre o que um gestor de projetos faz. Já que eu atuo nessas duas frentes, eu consigo falar um pouquinho para vocês sobre o que eu acho, né, importante que o gestor de projetos faça necessariamente nessa função, tá bom? Bom, então bora lá começar. Bom, o que é um projeto, né? Parece ser meio bobo, né? Ter um slide para falar, nossa, o que é um projeto? Mas é importante a gente definir isso agora para a gente não confundir lá na frente com processos, que muita gente confunde. O que é um projeto? É um esforço temporário, é aquilo que a gente faz, né? Aquele esforço que a gente tem para resolver um problema atual, para entregar um produto, sempre focado na criação de produto, serviço ou um resultado exclusivo. Por que eu falo que é esforço temporário? É porque é uma curta duração? Não, não é necessariamente uma curta duração. Posso dar um exemplo de um projeto que não é de curta duração. Por exemplo, você vai construir uma casa. É de curta duração? Tem 1, 2 meses, 3 meses? Não, às vezes você leva 1, 2 anos para você construir uma casa, né? Então, não necessariamente é de curta duração. Significa que tem um início, um meio e um fim. Por isso que a gente chama de temporário. Não é algo que é cíclico, né? Um projeto também ele é caracterizado porque ele tem uma elaboração progressiva. Então, você vai começar o projeto, vai ter um pedacinho. Vamos supor, você está fazendo um dashboard da área comercial. Você está lá na primeira página de visão geral. Você fez um pedacinho agora. Conforme você vai avançando, você vai desenvolvendo as outras telas para chegar no final e você ter todas as páginas, né? Todo o dashboard completo. Então, ali, você está fazendo uma elaboração progressiva. Ele está aumentando ali
o teu produto, está criando ele ao longo das etapas. E um projeto, ele tem escopo e recursos definidos. É isso mesmo, os projetos não têm recursos infinitos, né? Então, é sempre bom a gente ter isso claro desde o início do projeto. Bom, então, sabendo já o que é um projeto, o que é a gestão de um projeto, né? O que compreende a gestão especificamente? Eu considero que leva em consideração sempre o planejamento, a execução, o monitoramento, o controle, sempre com foco no objetivo final, que é o quê? É o recurso, é o produto, é o serviço, né? Sempre tentando, né, o máximo possível atender as metas, os custos e os prazos pré-estabelecidos, né? Como o projeto tem início, meio e fim, ele precisa ter prazo, né? Bom, e por que a gente tem que se preocupar em fazer a gestão dos projetos, né? Por que não dá para você começar um projeto do nada e não ter ninguém fazendo a gestão ali? Quer dizer, até dá para fazer, mas, né, os malefícios que você vai ter sem um gestor de projetos ali, né, pode ocasionar um problema ali. Bom, principalmente, eu acho que o foco principal das empresas é ter lucro, né? Então, quando você tem um projeto que toma muitos recursos, muitas pessoas envolvidas e não gera resultado, né? Você tem um aumento de custo ali que não tem retorno, né? Então, se você tem um projeto, uma boa gestão de projetos ali, você vai conseguir garantir que seus recursos, as tecnologias que vocês usam, as pessoas que estão envolvidas, elas vão ser bem utilizadas, né? Sem ter perda de tempo com coisas desnecessárias, com processos repetitivos. Então, eu acho que uma boa gestão de projetos tem que levar em consideração, sim, essa questão dos custos, né? Ele vai tentar sempre otimizar ali os recursos, as pessoas, o tempo de todo mundo. Vai também levar em consideração, né, quando você tem uma gestão de projetos bem feita, o cumprimento dos prazos, né, que é o principal ponto, é onde o pessoal mais reclama, né? Quando eu entrei para essa função específica de gestão de projetos em ambas as áreas da empresa onde eu atuo, foi justamente porque o pessoal me considerava chata com prazo, né? Chata de ficar cobrando. Então, assim, não, a Sayuri é perfeita para essa posição porque ela sabe cobrar, ela cobra de uma forma que as pessoas não se sentem tão mal, né? Não se sentem tão pressionadas assim. Então, tem toda uma questão, né, de saber cobrar também. Uma boa gestão também garante o engajamento dos envolvidos. Então, a gestão, ela tem que levar em consideração o perfil de cada uma das pessoas, como que elas entregam projetos. Tem gente que vai demorar mais ou menos tempo para fazer determinada função, por isso que você tem que alocar pessoas especializadas, né? A gestão de projetos também se preocupa com a prevenção de riscos. Então, qual que é o risco de um projeto de BI? É ele não acontecer, ele não ser validado pela área do cliente, e aí acontecer o que acontece em muitos projetos hoje em dia, que é o projeto morrer, né? Então, você vai lá, fica 6 meses envolvendo um projeto, chega no final, uma pessoa usa, depois ela para de usar, e aí você gastou rios de dinheiro com projetos de consultoria que o pessoal não vai usar, né? Então, essa prevenção contra riscos é levada em consideração na gestão de projetos, sim, desde o início, do mapeamento de requisitos até a entrega. E até depois da entrega, tá? Vou mostrar para vocês. E também leva em consideração, né, a satisfação dos clientes, né? Então, essa gestão bem feita vai sempre priorizar ali o cliente, né? O que ele precisa? O que ele pediu? Qual era a necessidade dele? A gente conseguiu atingir isso? Como que a gente vai medir isso, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente está fazendo a gestão. Quais são os principais problemas em projetos de BI? Geralmente é quando a gente não atinge as expectativas, né? A gente tá. Geralmente chega um cliente, né? E, gente, esse cliente não considerem necessariamente cliente externo, pode ser cliente interno também, tá? Podem ter analistas de BI desenvolvendo projetos ali para sua própria empresa, por exemplo. Quando você tem lá uma área, né? Uma área financeira, por exemplo, que tá precisando de um BI, e aí ela vê numa live ou vê em algum lugar um dashboard super legal, com várias informações que são úteis ali para eles enxergarem no dia a dia. E aí ele desenha lá e na hora que ele vai explicar, ele não explica direito. É o primeiro quadrinho desse meme, né? O cliente não explica direito o que ele quer. E aí o líder do projeto entende outra coisa. E aí chega o analista, vai projetar realmente projetos de uma outra forma. Porque não está tendo comunicação, porque não teve alinhamento, porque não está tendo uma gestão de projetos efetiva. E aí vai lá o programador, desenha um negócio completamente diferente. E aí chega no final, o cliente ele queria um negócio muito mais simples, a gente colocou complexidade, o cliente pagou muito dinheiro, porque todo o vai e volta, ajuste, você acaba gastando muito dinheiro, o cliente sendo a área
área da sua empresa, ou mesmo um cliente, enfim. E aí o cliente queria uma coisa simples e a gente fez algo que não tinha nada a ver, né? Então, esse é geralmente um dos problemas principais, assim, que acontecem, e é por isso que os projetos de BI morrem. E aí eu tô com um exemplo aqui de um dashboard, né? Vamos supor que essa área financeira, né? Ela olhou esse dashboard e falou, putz, eu queria muito isso na minha área, eu preciso disso, preciso acompanhar esses números. Eu quero especificamente ver os valores que eu tenho a receber e a pagar. Hoje eu não tenho essa visão clara. Eu só tenho coisas do passado. Beleza. E aí o projeto começa. O projeto começa, o desenvolvedor tá lá desenvolvendo, pega a base de dados e trabalha com a base de dados. Ele vai olhar a base e vai ver, putz, eu não tenho o total a pagar e nem a receber. Não tem na base de dados. E aí ele vai continuar desenvolvendo, sem avisar para o cliente, né, para a pessoa que está demandando esse trabalho, vai continuar desenvolvendo. E aí o que acontece? No dashboard final não vai ter taxa de inadimplência a receber, nem a pagar, não vai ter total a receber, nem a pagar, nem evolução no tempo, né? E o nosso cliente, ele queria o quê? Queria ter esse planejamento do que ele tem para receber e pagar ao longo do tempo. Mas a base de dados dele não tinha essa informação. E agora? Só que não houve a comunicação, não houve o alinhamento, não houve uma validação dos requisitos do negócio. Então, isso tudo ocasionou nessa diferença entre expectativa e realidade, né? Então, o cliente ficou com esse dashboard sem as informações que ele mais precisava. Vamos supor agora que os requisitos não sejam atendidos. É um dos problemas também. Então, a área de negócios, eu quero encontrar o melhor mix de produtos para cada cliente. Então, repara nesse para cada cliente. Não basta você saber que um produto é vendido com outro, né? Uma venda casada. Ele quer saber específico para aquele cliente, porque ele quer agradar aquele cliente. Ele quer entender o perfil de consumo dele para oferecer mix de produtos parecidos, semelhantes, que façam sentido para conseguir aumentar esse ticket médio de consumo desse cliente. E aí, o que acontece geralmente? O trabalho não é feito por completo, né? Então, vamos supor que, deixa eu voltar aqui uma página, que a gente tenha esse dashboard aqui. O desenvolvedor fez esse dashboard aqui, tem todas as informações, tem até a imagem ali dos produtos, tem ticket médio e tudo mais, mas qual era a especificação que o cliente pediu? Ele queria ver o mix de produto para cada cliente. Então, você até consegue selecionar, por exemplo, esse produto e clicar aqui para detalhar e ver ali com que produtos, né, são vendidos juntos, né? Consegue fazer análise da cesta de carrinhos. Só que isso daqui responde o que o cliente pediu? Não responde, né? Por quê? O que a gente está vendo que o hortifruti, né, o produto analisado, isso daqui está sendo vendido com óleo, com farinha de trigo, leite em pó, mas não é a informação que ele queria. Aqui a gente só está vendo uma parte do que ele queria. Então, a gente não está atendendo aos requisitos do negócio, às necessidades do negócio que foram inseridas inicialmente ali. Então, assim, o dashboard está legal, mas não tem tudo que o cliente precisava. Deixa eu voltar aqui. E aí, a pergunta que fica, né? E cadê os clientes, né? Beleza, eu vi a minha cesta de carrinhos, eu vi que hortifruti vende muito com óleo, mas e aí? O que eu faço com essa informação? Eu já consigo gerar um insight? O cliente tem a informação que ele precisa para tomar a decisão? Não tem, né? Ficou faltando completar essa análise, né? E às vezes, gente, não é nem culpa do desenvolvedor ou de quem está desenvolvendo o projeto ali, né? Do consultor, enfim. Às vezes é culpa até mesmo da falta de gestão, né? Ou do dado. O dado pode não estar fazendo muito sentido, aí a pessoa optou por não colocar. Ou então, essa frase, né? Essa necessidade foi falada uma vez só e as pessoas esqueceram. Né? Então, isso E aí a importância, né? Da documentação. Então, fez um levantamento de requisitos, a gente tem que documentar as coisas, né? Por mais que seja chato, precisa sim. E aí, um outro problema muito comum em projetos de BI, né? Continuando com essa questão dos requisitos não atendidos, mas pensando na nossa área interna. Vamos supor que a gente está desenvolvendo um dashboard para uma área nossa ali, e a gente tem lá quais são as etapas que o analista de dados tem que percorrer, por exemplo. Ele tem que levantar os requisitos, ou seja, ele vai reunir com a área cliente, com a área demandante ali e vai ver o que ele precisa, né? Vai entender a necessidade. Beleza. Depois disso, ele entendendo o que ele precisa fazer, ele entendendo aonde ele quer chegar, ele vai solicitar o acesso a essas bases que ele precisa. Beleza. E aí,
Vamos supor que a área cliente ali, e isso acontece muito, não consiga liberar o acesso às bases, tá? Isso é muito comum, porque às vezes a base de dados está específica com TI, aí tem um processo burocrático para liberar essa base, o acesso ao banco, né? E aí essa demora fica lá e aí travou. O que vai acontecer? O analista de BI, o analista de dados ali, ele não vai conseguir seguir para as outras etapas, que é extração, estruturação, que é o ETL, você transformar os dados, deixar eles de forma que você consiga consumir no BI, trabalhar na modelagem, nos cálculos visuais. Então, quando você tem essa trava no meio do caminho, né? O projeto não manda, o projeto fica mais caro porque as pessoas vão ficar esperando, né? Elas estão alocadas, mas elas não conseguem agir, não conseguem andar. Então, geralmente, quando eu começo um projeto, eu deixo todas as áreas muito bem informadas de que se isso daqui não acontecer, isso daqui vai parar, o projeto vai atrasar muito. Então, isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Mas você vê, eu precisei, né, desenhar ali para ficar claro. Às vezes, a gente precisa realmente desenhar para as áreas envolvidas entenderem, putz, se eu ficar demorando muito para liberar o acesso às bases, o meu analista ele não vai conseguir fazer nada. Ou então, se eu demorar muito para validar uma página de um dashboard, meu analista não vai conseguir avançar nas outras. Né? Então, é muito importante a gente ter essa noção se os requisitos para o desenvolvimento acontecer estão sendo atendidos, os requisitos entre as áreas, por exemplo, né? E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Requisitos do cliente, vamos supor que a gente tenha essa confeitaria familiar, a MR Bolos e Doces, e teve essa contratante, a Marina Valente. Quais são os dados, né? Aqui eu estou simulando o que eu perguntaria numa reunião com essa empresa. Quais são os dados, né? Eu tenho dados de vendas e custos, a minha confeitaria familiar, é só eu e meu marido. Quais são as regras de negócio envolvidas ali? As regras são, os custos, eles são calculados mensalmente e rateados entre os produtos vendidos. Eu não tenho algo muito específico, detalhado sobre os custos. É uma média. Então, qual é o problema que ela quer resolver, né? O problema que a gente tem que achar ali. Ela quer saber se os ajustes dos preços que ela está fazendo, né, ela faz de olho. Ela olha ali e fala, eu acho que é muito barato, é muito caro. Ela quer saber se esses ajustes que ela está fazendo nos preços dos produtos estão acompanhando o aumento dos custos. Quem que é o seu público? Né? Ou seja, quem que vai acessar esse dashboard? São, né, os donos, né? A Marina e o Renato, por exemplo, que são os sócios, a confeiteira, enfim. Como que a pessoa pretende consumir essa informação? Celular. Às vezes, quando a gente está fazendo o levantamento de requisitos, a gente não pergunta coisas simples, né? Então, você como cliente, você como uma empresa que, por exemplo, tem ali uma consultoria do seu lado, ou pretende ter uma consultoria do seu lado, você precisa deixar claro exatamente o que você quer. Né? Às vezes pode ser que o analista ou o consultor não pergunte isso, mas se você mostrar para ela, olha, eu não fico muito tempo sentado na minha mesa, eu fico andando no hospital, por exemplo, então eu não tenho tempo para parar na frente do computador, então preciso ter informação no celular. Se vocês falarem isso, quanto mais cedo vocês informarem esse tipo de coisas para o analista, para o consultor, melhor vai ser, porque não vai chegar no final do projeto e você vai ter que refazer alguma coisa ou criar alguma coisa do zero que não estava no escopo, tá? Como que a gente pode levantar os requisitos? Aqui eu vou listar algumas perguntas, esse slide está um pouquinho cheio de pergunta, mas é só para vocês terem uma ideia do que vocês podem perguntar, né? E, no caso de empresas, responderem ali quando os consultores perguntarem, né? Para que serve cada uma dessas respostas? Como é que é o processo de análise de dados atual e tomada de decisão? Toda empresa tem um PPT milagroso ou tem um Excel milagroso lá que tem todas as respostas. Ou então tem um no Excel, outro no PPT, tem uma mistura ali, mas as informações estão em algum lugar, né? Manipuladas, né? As pessoas extraem manualmente, colocam ali, mas elas existem. Então você saber como, você mostrar para o analista, para o consultor, né? Ou você informar isso, de como isso é feito, é muito importante, né? Porque a pessoa vai ter uma noção de onde vêm as informações, quem é que administra essas informações, como que a análise de dados é feita, né? Feita de forma manual, uma vez por mês, uma vez por semana, como que gostaria de ser feito, né? Já existe algum material onde as pessoas consomem informação? Tem gente que vai falar, não, só olho no meu sistema, no meu RP, ou tem gente que vai falar, não, tem que extrair o Excel todo dia. Quais são os gargalos no processo? Eu dependo de alguém para tratar a base que é extraída do relatório, para cruzar com uma outra informação. E aí você vai começando a entender qual é o fluxo da informação, qual é o fluxo dos dados, né?
Onde você identifica uma oportunidade de melhoria? Então, com certeza, todos os gestores vão saber, né, falar sobre o seu próprio calo, né? Ah, eu tenho que esperar uma semana para o relatório ficar pronto. Eu tenho que esperar fulaninho analisar. Sempre olho os dados não estão corretos. Então, sempre vai ter uma dor, né, que vocês conseguem mapear isso. E vocês, como analistas, né, trabalhando ali na própria área de vocês com BI, vocês têm que conseguir identificar isso também. Vocês até vão conseguir falar melhor, né, sobre essas dores. Qual foi a última vez que a pessoa, né, que está sendo entrevistada ali, o gestor, o demandante, qual foi a última vez que ele consumiu esses dados? Por que é importante a gente saber isso daí? Porque às vezes a gente vai chegar num projeto e aí todo mundo vai querer tudo. Vai ver vários dashboards ali que estão em alta, né? O pessoal tá vendo bastante, vai que não, quero essa informação, isso. Mas vai acontecer igual que eu falei ali antes, né? Vai querer tudo, aí você vai olhar para a base de dados, não tem nada. Ou então vai querer tudo, mas na verdade a pessoa não olha nem metade daquilo que ela pediu. Então você saber qual foi a última vez que a pessoa olhou a base de dados, olhou um PPT para tomar uma decisão, ou seja, se ela realmente usa aqueles dados, né, para tomar decisão, não é um achismo, não é algo que ela tem de anos de carreira, de lembrar como é que funciona, é importante, né? Porque às vezes você tá entupindo o seu dashboard numa página de informações que a pessoa ela só quer ali porque viu que alguém disse que era importante, mas realmente não usa, tá? Como que seria a solução de BI perfeita para você? O que ela precisa resolver? Isso aqui também é uma pergunta que muito cliente, né, esse tempo todo que eu tenho experiência fazendo levantamento de requisitos, me trouxe, né? Muito cliente não sabe resolver isso aqui. Não sabe resolver, não sabe responder, né? Então, não sei. Aí começa a pesquisar no Google, aí manda print, não sei o quê. E aí você tem que ir afunilando as perguntas, né? Tá, mas como é que é o seu dia? O que precisa você olhar? Quando que acontece uma coisa muito ruim no teu dia que você precisa sair correndo e resolver na hora? Então, você entendendo um pouquinho do dia a dia da pessoa facilita bastante. Quais os objetivos do negócio que necessitam análises comparativas? Isso é importante, porque às vezes o cliente não fala, o cliente ou a área demandante não fala que ele precisa analisar dados comparando ali com dados de mercado, benchmark de outras empresas. E aí, menina, você faz todo o ETL, faz a transformação de dados, já tá ali na parte do visual, validação, aí chega no final e fala assim, mas eu queria comparar com um dado da indústria tal. E aí você tem que voltar lá na etapa de extração dos dados, levantar ali quais são os dados que precisa, quais as fontes, de quanto tempo vão estar atualizadas ali, né? Porque às vezes você não vai conseguir extrair, por exemplo, de um site, você vai ter que contratar alguém para extrair isso, ou para liberar esses dados, enfim. E às vezes isso a gente só descobre no final do projeto. Então, essas perguntas são úteis para isso. Quais as decisões que se deve tomar a fim de satisfazer esses objetivos? Então, se você tem o objetivo ali de melhorar o seu processo, de você ter um maior lucro, o que você precisa? Se os vendedores têm que vender mais, se precisa motivar os vendedores, você acha que os vendedores eles têm que ter essas informações ali para eles se sentirem motivados a aumentar a quantidade de vendas? Então, isso é importante a gente ter em mente. Que informações essa pessoa entrevistada precisaria para tomar essas decisões, né? Quais os dados que elas olham? É relatório, é RP? Quais as medidas que melhor refletem essas informações que ela precisa? Existem números de referência, né? Então, por exemplo, às vezes o cliente não tem uma meta, mas ele compara sempre com o mesmo mês do ano passado. Então, vocês saberem o que ele leva em consideração, né? É importante. Quem que vai usar o dashboard? Isso é muito importante, porque ali você vai definir a regra de acesso, você vai definir se você vai fazer um dashboard, vai fazer 3, dependendo das áreas. Se você vai usar o RLS, para quem não conhece, é o Role Level Security, né, no Power BI, onde você consegue definir e-mail a e-mail quem vai ter acesso a qual linha, né, específica. Então, é muito importante também vocês terem ideia de quem que vai usar. Por quê? Porque às vezes vocês vão ter que tirar dúvidas com essas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu tenho 50% das pessoas são da área comercial e 50% da área de RH, por exemplo, né? O que cada um vai ver? O que cada um pode ver? Vai ter algum conflito ali de informações? Faz sentido o cara do comercial ver um dado ali de absenteísmo, né, no mesmo dashboard? Então é bom vocês terem essa ideia. E sempre anotando, né, quais são as pessoas, os nomes, as áreas, para vocês irem atrás delas e tirarem informações delas também, tá? Principais problemas em projetos de BI, agora falando um pouquinho sobre soluções. Bom,
Definição de escopo com fornecedores e clientes do processo. Como eu mostrei ali para vocês, vamos supor agora num caso real, né? Eu quero obter dados das metas das minhas lojas, né? Esse é o meu objetivo macro. E aí, qual é a etapa que vem logo acima, né? Eu preciso que essas bases estejam no sistema para conseguir consumir esses dados no dashboard. O que mais que eu preciso? Eu preciso que essas metas, não basta só estar no sistema, ela tem que estar aprovada, porque senão eu não posso usar. E quem que vai criar essa meta? Vai ser o gestor? Vai ser o supervisor? Então tem que ter alguém para criar essas metas, elas não vão ser criadas sozinhas, né? E aí também tem a análise do realizado do ano anterior. Então, como que essas metas são criadas? Elas são criadas assim, vou adivinhar qual é a meta que vai ser? Não, eu tenho que fazer uma análise antes. E além de você saber o que você precisa, né? Então, repara a cascata de coisas que você tem que fazer antes de chegar no seu objetivo final. Você precisa saber quem é que vai fazer isso. Então, ali eu tenho o Pedro, supervisor comercial, tenho a Joana. Então, cada corzinha diferente ali do lado direito é uma pessoa diferente que precisa estar com essa informação atualizada, que precisa fazer o trabalho, né? Essas atividades específicas. Então, tomem sempre cuidado quando vocês precisarem de um dado, de uma informação, pensem no fluxo completo do dado. Se vocês pensarem só em ter o dado no dashboard, aí não adianta. Porque aí, às vezes, você não tem o Raj, o analista, não tem a Joana, gerente, que vai analisar, que vai aprovar, e aí você vai ter só um mês de meta, porque, é legal colocar no dashboard, mas ninguém está atualizando aquela informação. E aí faz sentido ter no dashboard se ninguém atualiza? Né? Será que não faltou você engajar as pessoas para estarem junto com vocês nos projetos, né? Será que você não avisou essas pessoas que estariam responsáveis, que elas vão ter um prazo para preencher isso, para completar essas atividades? Então, isso é muito importante, tá? O que mais que a gente precisa para resolver esses problemas, né? De requisitos, de expectativa versus realidade, que são diferentes. A gente precisa do alinhamento entre as partes, tá? E o que eu quero dizer sobre isso? Vamos supor que a gente tenha esse dashboard aqui. E a gente tem lá meta e atingimento de meta. A loja 1, ela olha a meta mensal. A loja 2 olha a meta trimestral. E aí? Como é que a gente vai fazer para chegar na meta que vai ficar num card para todo mundo? Faz sentido o dashboard estar todos no mesmo dashboard? Pode ser que sim. Mas e a regra de negócio envolvida por trás para mostrar aquele valor? Né? Então, assim, a análise que você está fazendo é mensal, é trimestral, a regra que usa ali para meta é a mesma, é parecida, né? A meta impacta o quê? No vendedor, no supervisor, tem comissão? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração, ó. Vamos supor que pro supervisor da loja 1, analisar por produto não faz sentido. Por quê? Ele acha que é muito granulado, ali, muito detalhado, não precisa. Ele quer ver no macro, ele quer ver em categorias de produtos. E aí, você tem lá o supervisor da loja 2 que não, ele pensa diferente. E aí, como é que você vai fazer? Então, você ter esse alinhamento entre as partes que estão envolvidas no projeto, então, tanto os supervisores da loja 1, quanto da 2, quanto da 3, é muito importante. Uma coisa comum também é formas de cálculo. Às vezes, a gente está falando de loja, né? Então, loja geralmente é algo mais padronizado. Mas se forem áreas diferentes, né? Controladoria, financeiro, e aí você está vendo a mesma informação e elas calculam, chegam no resultado de formas diferentes. O valor pode dar um resultado diferente. E aí você tem que sentar com as áreas e ver, vamos ver uma forma padrão? Se não tiver, beleza, você vai colocar um quadradinho, uma caixinha para a forma que a controladoria olha e outra para a forma que o financeiro olha. Ou então quebrar esse dashboard em duas visões diferentes, enfim. Uma outra coisa comum também é você não ter alinhamento sobre nome das coisas. Então, às vezes para uma área específica, o faturamento, ele é já o faturamento bruto, mas ele chama de faturamento. Quer dizer, é o faturamento líquido, mas ele chama de faturamento. E para outra área, não, ele considera faturamento bruto, sem descontar, sem tirar ali os descontos, por exemplo. Então, você alinhar a nomenclatura das coisas, né, é muito importante. O que vai acontecer se a gente não tiver um consenso entre as áreas para definir esses nomes? Você vai ter que vir aqui no dashboard, vai ter que colocar um botãozinho de info, algum detalhezinho que a pessoa passe o mouse e você consiga explicar, ó, isso aqui é faturamento desconsiderando impostos, ou desconsiderando descontos, enfim. Você vai ter que especificar ali o que a informação está mostrando de fato para não confundir, não gerar essa dúvida, tá? Porque às vezes um gestor olhando um número errado, isso gera uma série de problemas lá na frente, né? De ações, né? Que não fazem sentido por conta do número errado.
Outra coisa que a gente precisa também é definir bem os requisitos obrigatórios e não obrigatórios do projeto, tá? E aí tem também a questão dos protótipos que tem a ver também com esses requisitos. Vou dar um exemplo para vocês, ó. A gente precisa também é definir bem os requisitos obrigatórios e não obrigatórios do projeto, tá? E aí tem também a questão dos protótipos que tem a ver também com esses requisitos. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Isso aqui não é um dashboard real, isso aqui é um mockup, é um protótipo que a gente faz no Figma, que é uma ferramenta de prototipagem. E aqui a gente desenha com o cliente, né, com a área que vai consumir o dashboard, qual é o dashboard perfeito para elas. Aqui nesse momento a gente não tem acesso aos dados, não tem nada, a gente só está tendo uma conversa com eles e a gente vai montando, ó, você precisa ver receita, precisa ver meta, quantidade de vendas, o que mais que você precisa ver? Ah, eu quero ver orçamento, eu quero ver a projeção, eu quero saber o que atingiu ou não o valor, né, se está acima ou abaixo da meta, enfim. Eu quero quebrar meu cliente em indústria e B2C, eu quero ver receita por loja, então isso tudo você vai mapeando no levantamento de requisitos. E quando você faz isso antes, no início do projeto, você garante que, saindo dessa reunião, você vai desenhar esse mockup, né? E vai ver ali, ó, se eu tenho receita, o que eu preciso ter na minha base? Receita. O que mais que eu preciso ter? Preciso ter meta, preciso ter quantidade de vendas. Se você tem quantidade de vendas, como que... Aí você pensa, como você vai calcular essa quantidade de vendas? Eu preciso ter o SKU do produto, né? Ou então eu preciso ter a contagem da nota fiscal. Se for quantidade de produtos, por exemplo, vai precisar ter o SKU. Se for quantidade de nota fiscal, vai precisar ter o código da nota fiscal na base de dados. Se tem ali cliente, ó, tem carteira mais 43. Então, são mais 43 clientes. Então, como é que você vai contar clientes? Todas as nossas fontes que têm informações de cliente, elas estão conversando? Elas estão com o mesmo ID? Né? Se tiverem dois sistemas, por exemplo, que tenham essa informação. Definir qual a fonte de dados, né? Então, assim, quando você desenha, você consegue materializar qual vai ser a base de dados. Porque quem está desenvolvendo sabe, né, que se você tem um ranking ali de receita por loja, o que você precisa? Receita, precisa do nome da loja e precisa desse vínculo, né? Quanto teve em cada loja. E por qual granularidade, por qual dimensão ali? Preciso ter isso por mês, por dia, por ano, trimestre, né? E aí você vai saber pelo filtro que você colocou ali em cima. Então, às vezes, muita gente acha que desenhar mockup é alguma coisa trabalhosa, mas pode ser que seja no início, né? Mas é algo que vai garantir que você vai conseguir mapear exatamente o que o cliente quer. E, gente, cliente, né? A área demandante ali, às vezes um gestor, ele não vai saber dizer quais as colunas que ele precisa, né, para ter a informação que ele quer no final. Ele não vai ter essa noção do fluxo, porque quem vai desenvolver vai ser o analista, vai ser o consultor. Então, vocês desenharem para eles literalmente, né, como que seria o que eles estão falando, é muito importante, porque isso aqui vai se facilitar muito lá na frente para vocês conseguirem listar ali os campos que vocês precisam para a área de TI, enfim, tá? E aí, por que é importante o mockup, né? Porque você vai ter certeza ali, vai ter uma clareza do que será entregue, do que deverá ser entregue, né? O que o cliente quer. Você vai ter uma facilidade para definir e validar definir os dados necessários. Então, como eu falei, você olhando o gráfico, você já sabe que informação que você precisa, qual o cruzamento, quais os IDs. Você consegue também ter uma validação da área cliente, né? Então, quando você tem um mockup, você pode ver, ó, é exatamente isso que você quer? É. E aí evita de você chegar lá no meio do desenvolvimento e o cara, putz, esqueci isso daí. Agora, não, né, você validando uma tela bonitinha, uma tela que pareça ali o dashboard real, evita do cara ter que lembrar disso só lá no meio. Às vezes acontece, tá? E aí, se acontecer, tudo bem, gente. Normal, né? Vai atrasar um pouquinho. Mas quando você consegue visualizar e mostrar para o cliente isso, fica mais fácil dele não esquecer, tá? E aí eu botei um exemplozinho ali de uma tabela que seria uma definição ali. Então, ó, desenhei o mockup e criei essa tabela. Aí eu coloquei lá, campo. Qual o nome do campo que tem que vir lá na minha base? Receita. Qual a descrição? Ah, o valor diário. Aqui eu já estou dizendo que eu vou precisar do dado diário. Qual que é a tela que a gente está fazendo? É essa tela aqui, análise de receita. Qual que é a regra? A regra que eu vou precisar ter eu não quero valores negativos, porque eu sei que isso daí é referente a envio de brinde para clientes, né? Então, isso daqui não precisa ter na minha base, eu não vou olhar em nenhuma página, tá? Então, você já pode filtrar isso lá na fonte, por exemplo. Você pode passar essa especificação de requisitos para a área de TI, por exemplo, tá? Outro problema muito comum em projetos de BI, falta de comunicação. Não rio muito desse meme, mas eu achei engraçado.
Comunicação é só ligar, é só perturbar o carinha lá do lado, ficar pendurado no telefone, ou no WhatsApp, ou no Teams, né? Pedindo coisa, perguntando coisa? Não. Não necessariamente isso. Hoje a gente tem, graças a Deus, várias ferramentas que a gente consegue marcar a pessoa, colocar um arroba. A gente tem o próprio Teams, né? Você consegue criar um time ali específico voltado para o projeto, faz um Kanban, né? Coloca a atividade de cada um. Se alguém travar em alguma coisa, ela consegue marcar, adiciona um comentário. Até no Notion dá para fazer isso, né? Coloca um comentário, marca a pessoa. Se a pessoa não vê, aí você fala, fulaninho, mandei mensagem ali, dá uma olhadinha. Então, assim, comunicação hoje, eu acho que pra mim, assim, tem que ser algo impraticável, porque hoje em dia é muito fácil a gente se comunicar, porque tem muitas ferramentas, muitas coisas que facilitam isso. Não tem como a gente está desenvolvendo uma coisa que eu estou desenvolvendo algo e eu travei. Não tem como ficar quieta. Tem que avisar para a pessoa, né, que a pessoa que precisa me passar a informação que eu estou precisando daquilo, né? Não dá para a gente ficar mudo. Falta de engajamento dos envolvidos, né? E aí os envolvidos eu incluo ali, né? Desenvolvedores, área usuária, facilitadores, né? Então, como que a gente faz para engajar essas pessoas, né? O que a gente precisa dizer? Qual que é a narrativa ali para a gente convencer eles de que eles têm que ajudar a gente? Isso eu vou mostrar para vocês. Outro problema muito comum, atrasos, né? Isso é clássico, todo projeto de BI atrasa. Quer dizer, a grande maioria, vamos pensar assim, a grande maioria não atrasa, mas alguns atrasam. E isso acontece principalmente porque coisas fora do escopo, né? Então, ajustes fora do escopo. Então, fiz uma análise, uma página tal, sei lá, uma visão geral de vendas. E aí chega lá um gestor que não estava em nenhum momento no projeto e fala, putz, eu preciso dessa informação. Sem essa informação, o dashboard não vai servir para nada para mim. Então, aí você vai lá, faz um ajustezinho ali, mas vai jogando o prazo para frente, né? Ou então, o escopo foi definido superficialmente. Então, o cara não fez o mockup, o cara não falou com a área usuária, falou com uma outra pessoa, que não é a pessoa que vai consumir informação, ou seja, ela só acha que fulano vai precisar dessa informação, mas não tem certeza, né? Não consegue avaliar os impactos ali do desenvolvimento. Então, isso daqui é muito importante também, ó. Vamos supor que a gente tem uma fonte de dados que seja muito difícil de extrair informação. Se a gente não levantar esse requisito antes e não descobrir isso no início do projeto, nosso planejamento vai ficar errado, o cronograma, a gente vai passar vários dias a mais ali do programado, porque a gente não pensou nessa dificuldade, né? Falta de gestão também. Então, se não tiver uma pessoa controlando aquilo dali, gente, é muito provável que o projeto não vá para frente, ou que trave, ou que tenha um tempo muito maior por causa da falta de gestão. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Aí eu coloquei algumas opções aqui de solução para vocês. Um exemplo é matriz de responsabilidade, né? Eu acho que a maioria deve conhecer, mas só para passar aqui para vocês, o que é uma matriz de responsabilidade? É você mostrar, né, quem que está participando do projeto e sobre qual etapa que ela atua, né? Então, por exemplo, análise de requisitos. Quem é que faz isso? É a Bia. E aí, esse Rzinho que está aqui é porque ela é responsável por fazer análise de requisitos. Quem que é o C? O C, a Sai aqui, que sou eu sou o consultor. Então, enquanto a Bia está desenvolvendo, eu estou ali como um suporte consultivo. Então, vamos supor que eu sou a pessoa que define as metas. A Bia pode tirar dúvidas comigo sobre como que eu defino as metas, se tem uma forma de automatizar isso e tudo mais. O aprovador é o Felipe. Então, o Felipe ele tem o poder ali de dizer, essa meta está aprovada. Ou então, essa análise de requisitos está certa, está correta. E tem uma pessoa que é o informado, que a pessoa pode ser que ela não atue tão 100% no projeto, mas ela precisa saber o que está acontecendo ali. Por quê? Às vezes pode ser um facilitador, esse informado aí. Às vezes pode ser um cara que, se algo travar, né, ele vai ser o cara que vai agir ali, que vai ser o ágil, que vai ser a pessoa que vai correr atrás da parte técnica ou do TI, enfim. Ou então vai ser o diretor, que ele precisa saber o desenvolvimento do projeto. Ele não precisa saber no detalhe, mas ele precisa saber o que está acontecendo, né? Então, a gente pode definir, por exemplo, uma matriz de responsabilidade dessa forma. Tem só esse jeito de fazer uma matriz de responsabilidade? Não. Tem outras formas com outras nomenclaturas, mas esse daqui é um exemplo mais simples, tá? O que mais que a gente pode fazer para melhorar isso? Por exemplo, falta de engajamento dos envolvidos. Quando a gente trabalha ali com dailies, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre Daily Scrum, sobre o método Scrum ali, né? Workflow ali de desenvolvimento de projetos ágeis.
E aí a daily é algo que o pessoal costuma fazer, né? O pessoal costuma até falar assim, ó, a daily tem que ser em pé, porque é pra cansar, é pra ficar algo desconfortável se durar muito tempo, se passar de 15 minutos. Então, o que eu vejo muito, que acontece muito, é a gente transformar a daily em reunião de trabalho. Daily é para você passar status das coisas. Se você travou em algum ponto e você quiser abrir ali para todo mundo, a reunião que era uma daily de 15 minutos vai durar 1 hora, não faz sentido. Isso acontece direto. Então é mais fácil vocês falarem assim, ó, fulaninho, quando acabar a daily, vamos ficar aqui para resolver esse problema aqui e matar isso? Beleza, mas aí vocês fazem depois ali da daily, tá? Pessoas demais na reunião. Pode ser que tenha uma pessoa que ela só fica de ouvinte? Pode, não tem problema, tá? É o tempo dela ali, tranquilo. Mas ter pessoas falando o tempo inteiro, né, sem ser as pessoas envolvidas no projeto, não faz sentido, gente. Então, quando vocês definirem ali o squad que vai tocar o projeto, são essas pessoas que têm que participar. E, de novo, né, longa duração. Então, às vezes a gente estima 15 minutos e a reunião dura meia hora. Dura meia hora porque as pessoas demoram para falar, porque as pessoas atrasam, né? Então, a daily, gente, o foco é discutir o que foi feito, qual que é o plano para as próximas 24 horas e quais os impedimentos, o que está travando elas ali de avançar, tá? Então, esse é o objetivo da daily nesse método do Scrum, né? Isso, a daily, inclusive, é uma forma de engajar os envolvidos. Por quê? Porque você vai estar em contato com a pessoa ali todo dia, né? Você vai saber, isso vai entrar na rotina delas. Isso ajuda as pessoas a se comunicarem melhor. Porque como sabe que vai falar todo dia, não fica aquele negócio, será que eu vou incomodar? Já tá ali na daily, já fala, né? Fica mais fácil. Avaliação e estatísticas de uso. Isso aqui é algo que isso ajuda muito a engajar os envolvidos. Principalmente envolvidos, que eu digo, quem vai receber o produto, quem vai receber o BI e o dashboard, né? Então, hoje no Power BI, por exemplo, a gente consegue usar o Power Apps dentro do Power BI. Como? A gente desenvolve o dashboard e lá tem um pluginzinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, é um roxinho, é o Power Apps. Deixa eu ver como é que eu apago agora. Apagar, beleza. Ó, esse é o Power Apps, e aí a gente consegue colocar, por exemplo, um formulário de avaliação, né? Então a pessoa tá vendo o dashboard ali e vai, putz, nesse dashboard não serve para mim, eu não uso nada disso daqui, né? Eu nem abriria isso aqui mais porque não funciona. Aí você vai colocar, aí a pessoa que tá respondendo isso vai colocar comentários, né? Vai enviar esse feedback e aí a gente vai receber isso. Se vocês fizerem algo parecido com isso, olha que bacana. Vocês têm um relatório no Power BI, vocês colocam lá um botãozinho, né, para você avaliar o dashboard. A pessoa não saiu da tela do dashboard, ela tá dentro do dashboard. Isso facilita, porque quando vai abrir uma outra guia, a pessoa sabe como é, né? Trabalhando, às vezes em home office, abrir uma outra guia, você já tá no mundo da lua, e aí você esquece de avaliar. Então, quando é no mesmo dashboard, não corre esse risco, né? Então, você tem lá um dashboard no Power BI, você coloca um formulário do Power Apps dentro do Power BI, e aí você faz esses inputs, né, esses feedbacks, irem para uma lista do SharePoint. Essa lista do SharePoint pode virar a fonte ali de um dashboard específico de avaliação de relatórios. Né? Então você consegue ter ali, acompanhar qual é a nota que o pessoal está dando, o que as pessoas estão comentando, onde elas acham que tem que melhorar. Depois disso, essa lista, né, essa lista do SharePoint pode ir para um fluxo do Power Automate, também é da Microsoft, e aí esse fluxo pode disparar uma notificação, por exemplo, se a nota for menor que 3, que, putz, é algo que a pessoa, não gostou, a gente precisa entender por que aconteceu isso, o projeto foi tão, né, bem feito e tal, o que aconteceu para ela dar 3, ou então até mesmo uma avaliação qualquer, então alguém deu uma avaliação, alguém tem que ter que ficar responsável ali por receber a notificação e entender melhor o que aconteceu. Ou então mandar um e-mail para todo mundo, para a área, para o desenvolvedor do dashboard. Às vezes, gente, uma fonte de dados deveria ter sido atualizada e não atualizou. E só isso gera lá uma estrelinha. A pessoa fica braba, que precisava da informação, mas o que aconteceu, né? Então, às vezes, essa é uma forma também de vocês conseguirem mitigar esse tipo de problema do dia a dia de um dashboard, né? Então, essa é uma das ideias. Então, tendo avaliação, você vai conseguir engajar os envolvidos. Que envolvidos, né? Tanto quem desenvolveu, quanto quem está usando a informação. Você vai garantir que o BI ele não morra, como eu falei antes para vocês, né? Um dashboard que a pessoa vai ver, não serve para mim, não vou usar mais. Não tem nenhuma forma da pessoa falar que ela não gostou. Então, você deixando isso no próprio dashboard facilita.
E isso também ajuda na qualidade, né? Então, aquela questão da melhoria contínua, da gente conseguir avaliar o que a gente desenvolveu, é justamente pelo rating, pelo feedback ali que vocês podem receber no próprio dashboard do Power BI. Outra coisa que é bom vocês verem também é a questão das estatísticas de uso, né? Então, muita coisa, às vezes acontece, né? A gente apresenta, né, o dashboard, né? Isso é muito comum mesmo. Todo mundo ama, elogia, nossa, que dashboard fantástico, dá pra fazer isso, aquilo, não sei o quê. Aí vai passando uma semana, duas, e aí você não tá acompanhando. E aí passa um mês, você vai perguntar, e tá usando? Putz, não abre aquele negócio há um mês. Você não precisaria levar esse susto se você estivesse acompanhando as métricas de uso ali, né? As estatísticas de uso, para identificar se quem está ali nesse dashboard que eu mostrei ali no exemplo, isso daí é feito automático pelo Power BI. Então, é um botão, literalmente, que vocês vão clicar e aí vai mostrar quantos acessos ali, quantas visualizações por dia tem, quem que está assistindo, assistindo não, né? Quem está visualizando, quantas vezes, né? Então, isso tudo você gera automático. Uma mão na roda, né? Bom, e o que mais que a gente pode fazer para melhorar, por exemplo, a questão dos atrasos, né? Planejamento e revisão. Então, quando a gente faz um bom planejamento, né, a gente sempre envolve as pessoas que vão executar as atividades ali. Então, evite ao máximo possível planejar algo, estimar um prazo, né, de entrega, sem falar com a pessoa que vai desenvolver. Eu sei que isso é difícil, assim, né, principalmente quando a gente está com um projeto que às vezes não pode ser divulgado na empresa inteira, né? Mas pelo menos vocês podem consultar, né, de forma informal ali, as pessoas que atuam naquela função, por exemplo. Vamos supor que você tem uma área de TI e o TI precisaria disponibilizar uma view para desenvolver esse dashboard, tá? Você pode falar com uma pessoa que você conhece da TI e falar assim, você acha que leva quanto tempo mais ou menos para exportar uma view mais ou menos para esses dados? Você acha que leva muito tempo, dá muito trabalho, os dados estão consolidados já em algum lugar? Então, vocês, pelo menos, procurarem as pessoas que fazem aquilo, né? Para ter uma estimativa que não seja tão chutada quanto seria se vocês não falassem com eles. É sempre bom, é sempre importante, tá? Preferencialmente, né, já ter as pessoas certinhas ali para executar. Mas se não tiver, eu acho que pelo menos consultar dessa forma funciona. E aí uma coisa muito importante, né? Vocês quebrarem as etapas complexas em etapas menores. Então, eu sei que às vezes vocês vão desenvolver um dashboard, vão precisar desenvolver um dashboard que envolve muitas áreas ou envolve muitas fontes de dados que não são estruturadas, por exemplo. Ou seja, você vai precisar de uma camada de ETL um pouco mais pesada, às vezes você vai precisar adicionar uma Alteryx, um Pentar, uma outra ferramenta externa para fazer um ETL, ou então alguém muito fera em SQL para tratar tudo isso via a própria view lá na base. Enfim, e aí vocês precisam ter em mente que não dá para você estimar algo complexo no detalhe, né? Então, no detalhe, assim, de olho, né? Então, vou levar 30 dias para fazer isso, 40 dias para aquilo. Então, tenta quebrar isso. Não estima tudo nesse momento. Estima uma parte, né? E coloca os outros como revisão, né? Então, os próximos dias que você não sabe muito bem como é que vai acontecer, você depende desse primeiro ser executado para saber como é que vai ser os outros, não coloca ali na pedra que vai ser aqueles dias, né? Sempre tenha em mente a questão da revisão. Também tenha sempre um entregável para o cliente, para a área que você está desenvolvendo o projeto. Por quê? Porque é muito comum as pessoas se desengajarem rápido daquele projeto, né? Pela falta de comunicação, pela falta de alinhamento de expectativas ali. Então, conforme vocês vão desenvolvendo o projeto, sempre tenha em mente o que você pode entregar de valor para essa área, né? Você pode entregar um relatório publicado lá no ambiente deles para eles validarem somente os números e aí eles vão ficar felizes de ver os números deles ali atualizados na frente deles, né? Então, às vezes não tem o design, né? Às vezes não tem a navegação bonitinha, mas só deles estarem fazendo parte desse processo de validação já consegue deixar eles mais engajados e motivados e esperançosos ali para o resultado final, tá? Então, sempre tenha em mente essa questão de ter um entregável de valor para o cliente ao longo das etapas. Não deixa o cliente ou a sua área demandante ali com um mês de lapso ali, de buraco, sem vocês entrarem em contato, sem vocês mostrarem o desenvolvimento, tá? Senão eles não vão nem lembrar, vai chegar lá, vai ser outra pessoa. Enfim, é sempre importante estar com eles junto da gente. Revise cada sprint. Então, aqui eu já estou falando mais em termos técnicos de Scrum ali,
Mas a ideia é, vocês definiram, vocês quebraram ali o planejamento em pequenas etapas que vão ter entregáveis a cada 2 semanas. Sempre revisa o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Porque às vezes a gente alocou uma pessoa que não era adequada para aquela atividade, né? Às vezes é uma pessoa que acabou de entrar na empresa, não sabe todas as regras de negócio, e aí você vai ter que adaptar, né? Desalocar essa pessoa, colocar uma outra, colocar um par atuando junto. Então, ou então a gente estimou errado uma atividade que demorava muito mais tempo para fazer por conta da rotina da área, isso já aconteceu comigo também. Então, assim, sempre procure revisar o que aconteceu para vocês melhorarem na próxima. Vai chegar no final do projeto, vocês vão estar com tudo redondinho, tá? Vocês vão aprender durante o percurso. Outra coisa muito importante, aloque sempre pessoas especialistas naquilo. Então, se você sabe que você vai ter uma camada pesada de ETL, né, de transformação dos dados, os dados estão muito sujos, né? Coloca um especialista para fazer aquilo. Não coloca uma pessoa que acabou de chegar na empresa, que não sabe regras de negócio, que não tem acesso às tecnologias, não sabe mexer nas tecnologias, porque vocês vão ter problema no prazo. Vocês vão gastar muito tempo, muito esforço ali para conseguir algo que uma outra pessoa mais sênior conseguiria fazer rápido. Né? Eu sei que tem a questão de custos também, você alocar uma pessoa mais sênior ou não, mas eu estou dizendo, inclusive, em relação à fonte de dados. Então, se você vai contratar uma empresa, por exemplo, você vai contratar a Bix, né? Você sabe o que a Bix é especialista, né? Então, explica para ela, fala assim, Bix, eu preciso de um especialista que tenha essa expertise aqui, e com certeza eles vão ter, né? Assim como é na Power BI Experience, sempre vem um projeto, preciso meu sistema é o SAP, eu preciso de alguém de SAP. A gente consegue achar alguém de SAP. A gente consegue achar alguém de SAP, de ABAP, de qualquer ERP. A gente precisa saber o que o projeto vai demandar da gente. Porque se a gente não sabe isso antes de começar, o projeto vai demorar muito para ser entregue, né? Porque as pessoas vão ficar quebrando a cabeça ali para conseguir aprender durante o processo. Então, sempre deixe, se você é empresa, né, e quer contratar uma consultoria, deixe explícito o que você precisa que essa consultoria entregue, quais as especialidades e expertises que vocês esperam dela, tá? Isso é muito importante, é a comunicação clara. E é isso, ó. Planejamento é isso. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas não deixei de ser muito importante. Aqui nessa imagem vocês estão vendo os itens, né? Como se fossem os entregáveis, né? As semaninhas ali. Mas tem uma coisa muito importante que é o cão. Brincadeira. Cão sem dono morre de fome, né? Então, isso é uma frase muito comum, que é assim, se você tem uma atividade e essa atividade não tem um dono, cara, vai ser muito difícil o projeto ser entregue da forma que você planejou. Então, isso é muito comum, às vezes, até em comunicação, né, no WhatsApp. Já aconteceu muito comigo, de eu fazer isso direto, assim, eu fui aprendendo ao longo do tempo, obviamente, né? Eu ficava desesperada, acontecia um problema. Putz, o BI lá, tá em produção, parou de funcionar, não tá atualizando dados, tem gente reclamando, mandava no grupo com 50 pessoas lá que estavam envolvidas no projeto. E aí falava, gente, o BI parou, não sei o que, tal, e mandava o problema e não marcava ninguém. Então, assim, eu sabia quem poderia resolver isso. Poderia ser o Fulaninho, o Pedro, o Ciclano, a Mariana, não sei o quê, mas eu não marquei ninguém. Eu deixei lá no vácuo. Eu joguei o pepino, joguei a bomba e saí correndo. E aí, isso não ajuda o problema a ser resolvido. A mesma coisa acontece quando você vai planejar atividades e tarefas de um projeto. Se você não der um dono para aquela atividade, né, aquilo dali vai ficar no limbo. Você não vai saber quem cobrar, você não vai saber com qual gestor negociar a alocação dessa pessoa, né? Então é aquilo. Atividade sem dono vai ficar ali no limbo. Então sempre procure ali, por isso que o que eu falei ali dessa questão de estimar prazo com as pessoas envolvidas é importante, entendeu? Porque você já tem que ter mais ou menos a noção de quem que vai ser o dono daquela execução, tá? Então, aloque pessoas ali. E é importante também, quando você pensa na questão da alocação das pessoas para desenvolverem o projeto, você tem que pensar também em férias. Eu sei que muita gente não pensa, mas se você está falando de um projeto de 3 meses, você conferiu se todas as pessoas que estão no projeto vão estar ali nesse período? Será que a pessoa que você mais precisa no projeto não vai entrar de férias no meio do projeto ali, do desenvolvimento? Então, isso é bom vocês terem em mente também. Por isso que planejamento precisa das pessoas. Muito mais que ferramenta, gente. Eu sei que às vezes a gente fica se matando para achar a melhor ferramenta que vai conseguir ter o planejamento, a revisão, ter todas as etapas lá do Scrum. Vai ter que ter o Kanban também e uma ferramenta fácil do pessoal usar. Mas às vezes a gente fica focado tanto em ferramenta de planejamento, de gestão, que a gente esquece das pessoas. São as pessoas que têm que conseguir se comunicar, conseguir fazer um alinhamento, conseguir dar feedback quando precisar.
Então, foquem nas pessoas primeiro. Ferramenta, vocês vão achar 50 milhões de ferramentas. Nenhuma ferramenta vai ser perfeita e vocês vão precisar negociar muito mais com as pessoas do que com as ferramentas, né? Ferramenta não vai ter tudo, você vai ter que dar um jeitinho e vai conseguir resolver o problema. Agora, com pessoas, se você tem um impasse ali com alguém, se você fala que vai precisar de uma pessoa, mas não alinha com o gestor dela, cara, o projeto não vai andar. Entendeu? O projeto pode demorar mais porque você vai ter que colocar alguém mais júnior para desenvolver. Então, pensa sempre assim, ó, planejamento, projeto, pessoas primeiro, depois ferramenta, depois metodologia, Scrum, Kanban, não sei o que, e várias palavrinhas mágicas, né? Metodologia não vai resolver seu problema, ferramenta também não, mas alinhamento de pessoas vai resolver. Alinhamento, comprometimento, engajamento de quem está ali, tanto desenvolvendo quanto recebendo o produto, tá? Isso é muito importante. Bom, gente, era isso que eu queria falar de planejamento. E aí, para fechar, né, como eu falei para vocês, eu atuo como gerente de projetos tanto da Education quanto da Corporate. Então, eu consigo resumir, assim, todas as minhas atividades aqui. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar as necessidades dos meus clientes. O que eles precisam, o que eles querem resolver, como é que é o processo atual deles de consumo dessas informações, quais os riscos envolvidos no projeto. Se eu sei que uma pessoa fundamental no projeto vai entrar de férias, isso é um risco. Porque se atrasar um pouquinho, eu já vou pegar as férias dela no meio do projeto. Aí já não vai dar certo. Ou então alguém que precisa validar algo e ela vai ficar, né, indisponível por conta de um outro projeto em paralelo. Isso também é um risco. Identificar oportunidades também, porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece da empresa estar atuando com 2 projetos ao mesmo tempo e os projetos se conversam, né? Às vezes o cara que está trabalhando no projeto A, ele usa a mesma base do projeto B. E aí vocês podem negociar para, ó, vamos resolver isso daqui junto? Vamos fazer junto para ir mais rápido? Ou então até mesmo especialistas, né? Especialistas de... às vezes você está num projeto que não tinha na época disponível um especialista em API, né? API, sei lá, do Facebook. E agora você vai ter disponível. Então você consegue negociar para falar com essa outra pessoa, enfim. O gestor de projetos, ele vai ser o cara que vai saber todas as informações. Eu falo que é o cara que fica no corredor do colégio, que sabe de todas as fofocas e tudo que está acontecendo, e sabe quem caiu, quem passou, quem não passou de ano. Então, o gestor de projetos, ele precisa ser a pessoa que vai saber de tudo e precisa conseguir alocar essas coisas, negociar essas coisas, negociar pessoas, negociar ferramentas, negociar prazo, né? Entender ali o que cada um está falando, dar feedbacks, né? O gestor de projetos precisa estar ciente, ele precisa principalmente ter o contato direto com as pessoas, tá? E é a pessoa que cobra, geralmente, é a pessoa que vai ficar ali, ó, esqueceu de atualizar lá o Kanban, esqueceu de me avisar, não sei o que, né? Vai dar os pitaquinhos. É a pessoa também que vai estabelecer seus objetivos claros, né? Então, o gestor do projeto, por estar sendo a pessoa que vê tudo, ele vai conseguir estabelecer os objetivos de forma clara e de forma alcançável. Porque não adianta nada a gente estimar que a gente vai desenvolver um dashboard maravilhoso, né? Se a gente não tem uma base de dados estruturada, se a gente não tem ninguém que possa disponibilizar os dados pra gente, então ele vai ter a pessoa que vai conseguir colocar o pé no chão, aterrissar e colocar, ó, a gente só consegue entregar até aqui, daqui pra frente não dá, tá? Mas também vai conseguir traçar um plano de ação para conseguir atingir isso no futuro. O gestor de projetos também vai conseguir gerenciar as demandas e conflitos. Acontece muito, né, de você tá com um especialista ou tá com uma consultoria, mas tá acontecendo a mesma coisa, um monte de coisa ao mesmo tempo ali. E aí o gestor ele vai conseguir priorizar as demandas, vai conseguir alocar os recursos conforme ali a disponibilidade deles no momento adequado. Ou então gerenciar os conflitos. Acontece muito de eu preciso do Paulo aqui no meu projeto. Aí sai o Paulo, vai para outro projeto. E aí fica naquela coisa, ah, não, mas eu preciso do Paulo, mas eu também preciso, meu BI é mais importante, ah, eu sou faturamento, eu sou RH, e fica nessa briga de quem é que vai fazer o dashboard primeiro, ou quem vai ter o especialista primeiro ali. E aí o gerente é aquele que vai conseguir negociar isso, vai conseguir entender as dores de cada um e tentar entrar em consenso. É um mágico? Não, não é um mágico, mas ele tenta, né? Vai conseguir gerenciar os riscos, como eu falei, não só identificar, mas conseguir gerenciar esses riscos, né? Negociar ali. E custos também, vai conseguir prever os custos, né? Tanto custos de alocação de pessoas, quanto de ferramentas, de banco de dados e tudo mais. Ele pode não saber o detalhe, né? De quanto que cada megabyte vai gastar ali no BigQuery, mas ele vai conseguir acionar as pessoas que sabem essa informação para ela ter essa informação também. Gerenciar a alocação também, adaptar as especificações do projeto. Então, pode ser que nesse momento a gente não consiga fazer um dashboard automatizado puxando já do banco de dados, porque a gente pode não ter um DW, por exemplo, mas a gente precisa de um projeto que fique pronto em 20 dias.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar as especificações ali do nosso projeto, que inicialmente seria, tem que consumir de um DW. Beleza, agora não dá para fazer isso e o projeto tem que ficar pronto em 20 dias. Como é que a gente faz? A gente vai adaptar os requisitos, as especificidades ali, para poder conseguir entregar no prazo. Ele vai conseguir também, o gerente, monitorar o progresso. Então, ele é o cara que ele vai ter uma meta, ele sabe qual é o prazo limite, né? A gente vai montar um planejamento, o planejamento vai ter uma data A e uma data B, que vai ser a data máxima que aquele projeto vai ter. Então, ele vai conseguir monitorar essa questão de prazo, né? De quanto que tá gastando, né? Enfim, ele vai ser o cara que vai ter todas as informações e vai ter que falar muito com pessoas e negociar muito com pessoas para as coisas funcionarem e não travarem em nenhum momento, né? E se travarem, travar por pouco tempo, tá? Bom, pessoal, é isso. Voltei ali com meus dados de contato. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, se vocês pesquisarem ali Sayuri Valente no LinkedIn também, vocês acham, tá? Muito obrigada, Bix, pela oportunidade. Gostei muito de falar sobre esse tema, é um tema que eu gosto mesmo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau, tchau.